Bom dia, turma. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre a histologia do sistema tegumentar. O sistema tegumentar é formado pela pele e seus anexos. Então, que anexos seriam esses? Os pelos, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, unhas, glândulas mamárias. Então, o conjunto dessas estruturas forma o sistema tegumentar. Nessa fotografia, nós estamos observando, a partir de onde eu estou passando o cursor para cima, a pele, e abaixo do cursor, a gente está observando aí o tecido adiposo subcutâneo, que também pode ser chamado de hipoderme, mas não faz parte nem da pele, nem do sistema tegumentar. Nessa fotografia, além da pele, que vocês observam aqui formada pela derme, tecido conjuntivo, e pela epiderme, tecido epitelial, a gente está observando alguns anexos. Então, a gente tem aqui glândulas sudoríparas, aqui também, glândulas sebáceas, aqui também, né? Aqui, olha, folículos pilosos. E nessa fotografia está bastante bonito, dá para a gente perceber que muitas vezes os anexos cutâneos ultrapassam o limite da pele. O que eu estou querendo dizer? Bom, os folículos pilosos eles se iniciam aqui na superfície, né, como uma invaginação da epiderme no tecido conjuntivo, e veja bem aonde que essa invaginação vai finalizar, lá no tecido adiposo subcutâneo. Então, o bulbo piloso, onde se forma o pelo, a partir de onde o pelo se forma e cresce, fica localizado aqui no tecido adiposo subcutâneo. Isso é muito comum. Da mesma maneira, adenômeros de glândulas sudoríparas, às vezes a gente vai ver inserido aí no tecido adiposo subcutâneo. Vamos então estudar, começar o nosso estudo pela pele. Quando a gente fala de pele, a primeira coisa que eu acho que vem à mente em termos de função é proteção, isolamento, né? Mas se a gente for pensar um pouquinho nessa função de proteção, isolamento, a gente vai acabar vendo várias derivações aí, proteção em vários sentidos. Então, a pele reveste a superfície externa do nosso corpo, faz o isolamento corporal através da epiderme, protege, faz proteção mecânica, proteção imunológica, ela funciona como barreira e ela tem células de defesa imunológica também, tanto na epiderme quanto na derme. Protege contra a perda de água, contra a dessecação. Através da pigmentação, protege contra radiação ultravioleta. Tem função importantíssima de conectar o indivíduo com seu ambiente através da percepção sensorial, percepção térmica, percepção tátil, percepção dolorosa. Regular a temperatura através das glândulas sudoríparas, produzir vitamina D. Então, essas são algumas das funções desempenhadas por esse grande órgão, que dizem ser o maior, mas que a gente sabe que não é exatamente assim, mas que é, sem dúvida nenhuma, um grande órgão e extremamente importante. Bom, então a gente vai começar o nosso comentário aqui com uma bela fotografia de uma pele espessa. Pele espessa é o nome que se dá para a pele da palma da mão ou da planta dos pés, que são os locais onde realmente a pele adquire sua espessura máxima. A pele ela se espessa em resposta ao atrito que ela sofre. E nessas regiões, realmente em qualquer pessoa, essas regiões são as regiões de maior atrito da superfície do corpo. Então, a pele espessa é a pele encontrada apenas na região plantar e na região palmar. Ela é também uma pele glabra. O que significa isso? Significa que é uma pele que não tem pelos.
Toda a pele é formada por duas regiões distintas, dois tecidos distintos. O tecido epitelial, que vocês observam de onde eu estou passando o laserzinho para a direita, e o tecido conjuntivo, que é tudo que está corado em azul aqui à esquerda. A parte conjuntiva da pele é chamada derme e a parte epitelial é chamada epiderme. E vocês observam, né, aqui nessa fotografia que o limite entre epiderme e derme é um limite irregular. Ele é formado pela sucessão de projeções da epiderme na derme e da derme na epiderme. Então, essas projeções da epiderme na derme são chamadas de cristas epidérmicas. E as projeções da derme na epiderme, então aqui, são as papilas dérmicas. Quanto mais intenso for o atrito sofrido pela pele numa determinada região, mais frequentes e mais profundas serão essas reentrâncias. Elas servem para aumentar a superfície de contato entre epiderme e derme e, consequentemente, firmar mais um tecido ao outro, como mecanismo de resistir às forças de tensão na superfície do órgão. Interessante a gente comentar que nas papilas dérmicas, vocês estão vendo aqui uns capilares sanguíneos, olha, chegando nessas papilas. Então, as papilas, elas são formadas por um tecido conjuntivo frouxo e nelas a gente sempre encontra capilares sanguíneos e podemos também encontrar terminações nervosas que percebem tato ou pressão de baixa intensidade. Esses corpúsculos são os corpúsculos de Meissner e nós vamos falar um pouco mais deles adiante, né? Então, vocês observem aqui claramente que tudo que está corado em azul é tecido conjuntivo. A técnica de coloração aqui foi o tricrômico de Mallory. E a gente consegue perceber que de onde eu estou passando o cursor para a direita ou para cima, ou seja, essa região aqui, é formada por um tecido conjuntivo frouxo, enquanto que essa região à esquerda é formada por um tecido conjuntivo denso desordenado. Isso caracteriza as duas regiões da derme, que são as camadas papilar, mais próxima à epiderme, formada por tecido conjuntivo frouxo, e a camada reticular, mais distante da epiderme, formada por tecido conjuntivo denso desordenado. Aqui nessa fotografia não está evidente, mas a camada reticular ela é mais espessa, ela é mais desenvolvida do que a camada papilar. Outra estrutura que está bem visível aqui nessa fotografia, a gente vai aproveitar para comentar sobre ela, é esse ducto de glândula sudorípara atravessando a camada córnea da epiderme. Olha, aqui tem outro. Se vocês observarem, ele faz um movimento helicoidal, tá vendo? Ele vai subindo aqui na epiderme até se abrir na superfície, fazendo curvas em torno de si mesmo. É uma característica do ducto da glândula sudorípara ao atingir aí a epiderme. E aqui também está bem visível, olha, toda essa região corada em vermelho vivo, essa região mais espessa, é a camada córnea da epiderme, que é a camada formada por células mortas, cujo esqueleto é queratinizado. Também vamos explicar esse processo mais adiante. Bom, então a gente tem aqui um resumo sobre a composição da pele. Como a gente viu, a camada epitelial é chamada epiderme. Esse tecido epitelial ele é do tipo estratificado, pavimentoso, queratinizado. E a parte conjuntiva chamada derme, que nós já vimos se subdivide em camada papilar, formada por tecido conjuntivo frouxo, e camada reticular, formada pelo tecido conjuntivo denso desordenado.
É interessante a gente comentar logo no começo dessa apresentação que na epiderme a célula predominante, o tipo celular predominante é de queratinócitos, mas nós encontramos outros tipos celulares povoando aí, habitando a epiderme. Então, são os melanócitos, as células de Meckel e as células de Langerhans. Vamos falar de cada uma em slides futuros. Bom, então aqui a gente tem um desenho que representa basicamente o que a gente já viu até agora, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, em amarelinho, a representação do tecido adiposo subcutâneo, que não faz parte da pele. Então a pele é essa parte cor-de-rosa, que está representando a derme, e essa parte mais escura aqui, um rosa mais escuro, um vinho, que está representando a epiderme. Aqui o autor levantou aqui a junção derme e epiderme para a gente perceber as papilas dérmicas, que são as projeções da derme na epiderme, se encaixando aí nas cristas epidérmicas para aumentar a superfície de contato entre ambas e favorecer a aderência entre os dois tipos de tecidos. Estamos vendo a representação aqui de glândulas sudoríparas. A glândula sudorípara ela é tubulosa, simples e novelada. E aqui é aquela situação que eu comentei. Muitas vezes o adenômero das glândulas sudoríparas é encontrado fora da pele, ou seja, lá no tecido adiposo subcutâneo, bem como o bulbo piloso, né, que também muitas vezes ultrapassa a derme e vai se formar ou se localizar lá na hipoderme. A gente está vendo um folículo piloso. Sempre quando a pele é pilosa, as glândulas sebáceas se abrem na luz do folículo piloso. Essas duas bolotinhas verdes estão representando glândulas sebáceas, da mesma forma que essa daqui, olha. E aqui a gente vê no ducto da glândula sudorípara, olha, ele vai atravessando toda a derme, ele sempre chega na epiderme pela crista epidérmica e aí ele começa aquela trajetória helicoidal até chegar na superfície. Uma outra estrutura bem interessante e importante que a gente está vendo aqui é o músculo eretor do pelo, que se insere no corpo do folículo piloso e nas papilas dérmicas, né? Finalizam aí na papila dérmica, músculo liso, que quando se contrai favorece a ereção do pelo e também a eliminação da secreção da glândula sudorípara na luz do folículo piloso. Bom, então agora a gente vai focar nossa atenção na epiderme. A epiderme, ela se subdivide em 5 estratos ou 5 camadas. Camada basal, que também é chamada de camada germinativa, camada espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. Então a camada basal, como o nome já diz, é a primeira camada do epitélio, a que se apoia na lâmina basal e faceia o tecido conjuntivo. A camada ou estrato basal é formado por uma única camada de células altas, células colunares. E nessa camada basal, os queratinócitos funcionam como células tronco para o restante dos demais queratinócitos. Significa que os queratinócitos localizados aqui, que são essas células altas que vocês estão observando, de tempos em tempos se dividem por mitose. A célula filha, que fica mais próxima do conjuntivo, continuará se comportando como célula tronco, então ela vai crescer um pouquinho e se dividir novamente, enquanto que a célula filha, que está mais distante do tecido conjuntivo, vai iniciar um processo de produção ou vai intensificar a produção dos seus filamentos intermediários e dar continuidade a um processo contínuo de diferenciação e queratinização do seu esqueleto,
Nós vamos estudar esse processo daqui a pouquinho. Bom, ainda falando da camada basal ou germinativa, ela tem esse nome germinativa justamente em função dos queratinócitos localizados aí funcionarem como células-tronco. Então, além desses queratinócitos basais, nós podemos encontrar nessa camada melanócitos e células de Meckel. Então, na camada basal, a gente encontra 3 dos 4 tipos de células da epiderme. Queratinócitos basais, funcionam como células-tronco, células de Meckel, que são células sensoriais, e melanócitos, que são células que têm a função de produzir melanina para proteger os demais células, os queratinócitos, contra a radiação ultravioleta. Uma coisa interessante para a gente comentar, nessa fotografia mostrei para vocês uma célula de Meckel aqui, ó. Aqui tem outra. E não mostrei melanócitos. Por quê? Porque essa é uma pele espessa, portanto, uma pele palmar ou plantar, e nessa pele não há melanócitos, né? Bom, em seguida a gente vai encontrar o estrato ou camada espinhosa, que é formada por várias camadas de células, a grande maioria do tipo queratinócito. Inicialmente, na camada espinhosa, as células são cúbicas, com um núcleo esférico, eucromático e nucleolo evidente. Mas à medida que essas células vão sendo empurradas em direção à superfície, elas vão mudando de forma e vão se tornando pavimentosas. Vamos falar desse processo também mais em detalhe daqui a pouquinho. Bom, além dos queratinócitos na camada espinhosa, é comum encontrarmos espalhados por elas, espalhados aí entre os queratinócitos, as células de Langerhans, que são células profissionais no reconhecimento e apresentação de antígenos, portanto, desempenham papel de defesa. Em seguida, da camada espinhosa, nós vamos encontrar a camada granulosa, que é essa que vocês estão observando aqui, olha, onde as células são pavimentosas e onde a gente consegue observar dentro do citoplasma delas vários grânulos, bem corados. Vocês estão vendo aqui uns pontinhos. São 2 os tipos de grânulos que nós encontramos aí e vamos falar deles mais adiante também. Eventualmente, na camada granulosa, além desses queratinócitos granulosos, nós podemos encontrar também células de Langerhans. Então, as células de Langerhans se localizam ou na granulosa ou na espinhosa. Uma função importante da camada granulosa é a de impermeabilizar a pele. Vamos comentar mais adiante. Em seguida, nessa fotografia, vocês estão vendo aqui, olha, que as células não têm mais núcleo, tem o citoplasma acidófilo, especialmente aqui onde eu estou passando a ponteira. Essa é a camada lúcida, camada em que os queratinócitos estão sofrendo autofagia, estão morrendo por digestão intracelular. E em seguida, aqui pega só um pouquinho dela, a camada córnea, formada por células mortas queratinizadas. Na fotografia B e C, a gente observa aqui, olha, um pedacinho do tecido conjuntivo da camada papilar, a camada basal ou germinativa da epiderme e o comecinho aqui, um pouquinho aqui da camada espinhosa, que a gente vê em maior detalhe nessa figura aqui designada com a letra C, formada então por queratinócitos, espinhosos. Vejam, são queratinócitos mais ou menos cúbicos, núcleo esférico, clarinho, nucleolo evidente. E quando a gente observa na região do espaço intercelular, a gente vê umas projeções citoplasmáticas de umas células em direção às outras. São projeções que lembram
espinhos, pequenos acúlios, pequenos espinhos, daí o nome dessa região da epiderme. E se a gente observar esses pontos de contato entre células vizinhas, a gente vai ver que entre essas projeções, né, esses espinhos, entre aspas, a gente vai observar a presença de desmossomas. Então, é através dessas pequenas projeções que as células se ligam fortemente umas às outras para resistir às tensões que são aplicadas na superfície da pele. Então, vamos começar o nosso estudo a respeito do ciclo de vida dos queratinócitos. Como nós falamos, os queratinócitos são as células mais abundantes da epiderme e a função deles é proteger, né, a pele, impermeabilizar a pele e também fazer a proteção mecânica da pele, resistir às pressões mecânicas. Então, o que a gente está observando nessa fotografia? Um pedacinho de uma pele espessa que foi fotografada e foi corada em HE e foi fotografada num aumento médio, né? Então, a gente está observando aqui, ó, o limite entre a epiderme e a derme, as cristas epidérmicas e as papilas dérmicas. Aproveitando aqui nesse comecinho da explicação, vou mostrar para vocês um corpúsculo de Meissner dentro da papila dérmica. Falei que é muito comum a gente encontrar nessa papila essas terminações nervosas encapsuladas. E como que a gente reconhece o corpúsculo de Meissner? A gente observa um conjunto de células com núcleos achatados, né? E núcleos que se intercalam. Vamos ver se vocês conseguem perceber. Tem um núcleo aqui voltado para o lado esquerdo, depois vou encontrar um para o lado direito. Depois eu encontro um para o lado esquerdo, outro para o lado direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito. Essas são células que envolvem um axônio que o corte não pegou, uma terminação axonal passa dentro dessa cápsulazinha de células, né? Então, esse é um corpúsculo sensorial que percebe estímulos táteis de baixa intensidade aplicados na superfície da pele. Bom, então vamos aos queratinócitos. Os queratinócitos, eles então são formados na camada basal pela mitose semiconservativa dos queratinócitos aqui localizados. Uma vez que o queratinócito basal sofra mitose, uma das células filhas então vai ocupar a segunda camada de células epiteliais da epiderme e vai ficar sobrevivendo, produzindo filamentos de citoqueratina, ou seja, filamentos intermediários. São componentes do citoesqueleto estáveis que ajudam a célula a se fixar em células vizinhas e na lâmina basal quando na primeira camada do epitélio. Essas células vão ficar produzindo seus filamentos de citoqueratina e dali a pouco o queratinócito basal vai se dividir novamente. Quando ele sofre uma nova divisão, então ele empurra ou ele forma uma segunda camadinha de células aqui e as células que estavam na segunda camada passam para a terceira. E assim por diante, a cada divisão dos queratinócitos basais, os demais queratinócitos vão se tornando cada vez mais superficiais. E aí o que a gente tem que entender? Que quanto mais superficiais eles se tornam, mais próximos da superfície, né, eles ficam, óbvio, né? É redundante falar isso. Mas isso significa que as forças aplicadas na superfície da pele vão atingir essas células com intensidade progressivamente maior à medida que eles vão se deslocando para a superfície. E para responder a essas forças de maior intensidade, esses queratinócitos intensificam a produção de filamentos de citoqueratina, ou seja, cada vez mais eles produzem mais filamentos intermediários de citoqueratina. Esses filamentos intermediários formam feixes
chamados tonofilamentos, e cada tonofilamento se insere e ajuda a formar, se insere na face interna da membrana da célula, ajudando a formar um desmossoma. Então, esses queratinócitos da camada espinhosa, eles vão cada vez mais produzindo ligações entre si através de desmossomas, que vocês sabem são sustentados e reforçados por filamentos intermediários. Quando essas células chegam a uma determinada altura da epiderme, a intensidade, a tração e pressão que elas sofrem é tanta que elas mudam de forma. Elas deixam de ser células cúbicas para se tornarem células pavimentosas. Isso porque a superfície basal de uma célula pavimentosa é bem mais extensa do que a superfície basal de uma célula cúbica. E com uma superfície mais extensa, de membrana basal, ela consegue produzir mais desmossomas e se agarrar mais fortemente nas células das camadas inferiores. Por isso ela muda de forma e se torna pavimentosa. E o tempo vai passando, as células lá da camada basal vão se dividindo e esses queratinócitos vão ficando cada vez mais superficiais. Chega num determinado momento em que a intensidade de força é tanta que estimula a expressão gênica que codifica a produção de uma outra proteína citosólica chamada queratohialina. Essa queratohialina ela vai ser produzida e vai ser colocada, depositada sobre os filamentos intermediários que ocupam o citoplasma da célula, atravessando esse citoplasma de ponta a ponta. Ou, em outras palavras, os filamentos intermediários eles vão ficar mais espessos por receberem esse acréscimo proteico na sua superfície externa. Quando a gente tem filamentos intermediários formados por citoqueratina envolvida por queratohialina, a gente chama o conjunto de queratina. Então, queratina é uma proteína composta, por essas duas proteínas, citoqueratina e queratohialina. E aí a gente fala que o esqueleto, então, se queratinizou. Logo, a produção, então, de queratohialina vai acontecer aqui nessa camadinha de células granulosas. Além de produzir a queratohialina, os queratinócitos da camada granulosa vão também produzir uma cera, uma gordura do tipo cerídeo, e essa cera vai ser exocitada nos espaços intercelulares na região da camada granulosa. Resultado: as células que ultrapassam a deposição da cera deixam de receber oxigenação. Por quê? Vocês sabem que o epitélio é um tecido avascular que se nutre a partir do fluido intersticial do tecido conjuntivo. Então, entre as células epiteliais existe um espaço submicroscópico que é preenchido por esse fluido e faz as trocas, levando oxigênio e nutrientes para as células e recolhendo delas CO2 e outros catabólitos, não é? Mas esse fluido intersticial que sai aqui do tecido conjuntivo, atravessa a lâmina basal e vai passando pelos espaços intercelulares, na hora que chega aqui na superfície da camada granulosa, ele não consegue mais atravessar, porque, vocês sabem, água e gordura, especialmente do tipo cera, não se misturam. Então, essa camada de cerídeos que vão ser depositados aqui tem a função importantíssima de impermeabilizar a pele. No entanto, a consequência é que, assim que esses queratinócitos são, então, estimulados, ou empurrados para além dessa camada de cera, eles deixam de receber oxigênio e entram num processo de morte, uma autólise controlada, que forma então uma camada fininha de coloração mais acidófila, chamada camada lúcida. Exatamente aqui onde eu estou passando essa ponteirinha aqui, ó.
Essa camada lúcida é a camada onde os queratinócitos estão morrendo por autólise. Então, os lisossomas, as organelas começam a se fragmentar, inclusive o núcleo, o lisossoma começa a englobar e digerir esse material, e apenas o citoesqueleto e a membrana são resistentes a essa digestão, de modo que a partir da camada lúcida, ou seja, na camada córnea, né, camada queratinizada da epiderme, nós vamos ter apenas uma carcaça de célula formada pela membrana plasmática e pelo citoesqueleto queratinizado que se prende na face interna dessa membrana. As células, então, elas vão sendo empurradas para a superfície e na superfície, gradativamente, elas vão desfazendo seus desmossomas, se soltando umas das outras e se perdendo aí pelo caminho por onde a gente passa, por onde a gente encosta, se perdendo durante o banho, no contato com a roupa, enfim. Né? A gente vai deixando essas células que vão descamando por onde a gente vai passando. Então, esse é o ciclo de vida dos queratinócitos. Bom, então a gente tem aqui uma fotografia da epiderme mostrando, né, o estrato basal, ou camada basal, a camada espinhosa. Vocês conseguem observar bem aqui os espaços intercelulares e as projeções citoplasmáticas que lembram espinhos. Então, vocês estão vendo isso aqui nessa microscopia eletrônica, ó, queratinócito, aqui ele já está se tornando pavimentoso, e essas pequenas projeções citoplasmáticas que lembraram a quem descreveu, né, espinhos, que são locais de formação de desmossomas entre as células vizinhas. Isso confere aderência às células, né? Aqui nessa camada basal a gente está vendo uma célula de Meckel. A gente reconhece pelo citoplasma clarinho quando visto em corado com HE. A célula tem um formato meio ovalado com o maior eixo paralelo à lâmina basal. Estamos vendo aqui também, ó, nesses dois locais, células de Langerhans ocupando aí o espaço, a camada espinhosa. Aqui ainda na microscopia eletrônica, a gente observa os queratinócitos basais, né? Fazendo ligações entre si através das suas projeções citoplasmáticas e desmossomas, né? Aqui, né? E aqui o autor colocou, olha, num maior aumento na membrana basal. A ligação se dá através dos hemidesmossomas, que a gente já estudou lá no primeiro período, né, na citologia. Então, vocês estão vendo aqui, ó, os hemidesmossomas e os tonofilamentos, que vão se inserir tanto na face interna da membrana no nível de hemidesmossomas, quanto vão se inserir na face interna da membrana nos desmossomas, né? Então, como eu falei no slide anterior, tonofilamentos é um feixe, é um conjunto de filamentos intermediários que se dirige à face interna da membrana para participar de processos de aderência ou com a lâmina basal, no caso dos hemidesmossomas, ou com as células vizinhas, no caso dos desmossomas. Então, nessa fotografia aqui, ó, esses conjuntos de filamentos intermediários que vocês veem espalhados, atravessando todo o citoplasma da célula em todas as direções, são os tonofilamentos de citoqueratina. Aqui embaixo também, a mesma coisa, a gente está vendo um detalhe de um desmossoma, e esses feixes de filamentos intermediários que chegam para se fixar na face interna da membrana são os tonofilamentos, elementos importantíssimos para fazer com que a célula resista
ao atrito aplicado na epiderme. Essa é uma fotografia de um queratinócito visto também na microscopia eletrônica, mas um queratinócito da camada granulosa, que é o queratinócito que produz a queratoialina. Vocês estão vendo aqui os grânulos de queratoialina. Esses grânulos eles não vão ser secretados, eles vão ser depositados sobre os tonofilamentos, engrossando e aumentando a resistência mecânica dos tonofilamentos. E vocês estão observando aqui também a presença dos corpos lamelares, que são grânulos. Esses sim vão ser exocitados no espaço intercelular. São grânulos que contêm cerídeos, que vão então impermeabilizar a epiderme. Outro tipo celular importante que a gente vai encontrar na epiderme são os melanócitos. Melanócitos são células derivadas da crista neural que migram durante o desenvolvimento embrionário, se infiltram no ectoderma de revestimento do embrião e se diferenciam em células produtoras de melanina. Olha como é interessante o formato, a morfologia do melanócito. Então, o melanócito é essa célula que está aqui representada em azul. Ele tem um corpo celular que se insere na camada basal da epiderme e se apoia na lâmina basal que conecta a epiderme no tecido conjuntivo. A partir desse corpo celular, surgem ou ele forma vários prolongamentos citoplasmáticos que se projetam em direção à camada espinhosa. Esses prolongamentos citoplasmáticos eles podem chegar até a segunda, no máximo até a terceira camada de células do estrato espinhoso. E ele vai se passando aí entre um queratinócito e outro, com o objetivo de distribuir para os queratinócitos vizinhos os grânulos de melanina que ele produz. Então, ele produz a melanina a partir da tirosina, forma grânulos lá no aparelho de Golgi. Esses grânulos, então, são encaminhados pelo citoesqueleto em direção aos prolongamentos citoplasmáticos e, num determinado momento, o prolongamento do melanócito exocita o grânulo de melanina diretamente dentro do citoplasma do queratinócito vizinho, ou seja, ele não exocita a melanina no espaço intercelular, ele libera o grânulo através de uma espécie de ponte citoplasmática no interior do citoplasma do queratinócito vizinho. O interessante também é que o queratinócito transporta esses grânulos de melanina para a região supranuclear e esses grânulos então formam uma espécie de sombreiro que vai filtrar os raios ultravioletas incidentes na epiderme com o objetivo de proteger o DNA de possíveis mutações. Bom, como a gente comentou, os melanócitos, eles produzem a melanina a partir do aminoácido tirosina. Então, eles absorvem a tirosina do fluido intersticial e produzem a enzima tirosinase. A enzima tirosinase, ela vai ser produzida pelo retículo endoplasmático rugoso, lá no aparelho de Golgi. Então, formam-se vesículas de secreção contendo tirosina e tirosinase, ou seja, substrato e enzima. Os raios ultravioleta estimulam a ação da tirosinase e, à medida que o tempo vai passando, a tirosinase atua sobre a tirosina,
transformando a tirosina em DOPA. Em seguida, a tirosinase atua na DOPA, transformando ela em dopaquinona. E essa dopaquinona, então, vai ser transformada em melanina, eumelanina ou feomelanina. A eumelanina ela tem a cor castanha e a feomelanina tem uma cor mais avermelhada. Então, ela está presente nas pessoas ruivas, né? E a eumelanina estará presente nas pessoas de pele morena ou clara em maior quantidade ou menor quantidade. É isso que vai dar tonalidade tanto aos cabelos quanto à pele, né? Essa produção, então, de grânulos, né? Esses grânulos, eles recebem diferentes denominações dependendo do que está acontecendo no interior dele. Os grânulos que saem do aparelho de Golgi são os pré-melanossomas. Então, o que a gente encontra nesses pré-melanossomas? Tirosina, tirosinase, que começa a atuar na tirosina e na DOPA, fazendo com que diferentes estágios dos precursores de melanina sejam encontrados dentro desses grânulos, né? No pré-melanossoma, ainda existe muito substrato para a atuação da enzima, então a enzima se encontra em grande atividade. À medida que esses grânulos, esses pré-melanossomas, vão sendo transportados em direção aos prolongamentos dos melanócitos, o tempo vai passando, a ação da enzima no substrato vai aumentando, né, ou vai se intensificando, de modo que nos melanossomas nós ainda vamos encontrar precursores de melaninas em diferentes estágios, mas vamos encontrar uma quantidade menor de tirosina e uma menor atividade das enzimas tirosinases, uma vez que a gente já começa a encontrar melanina, ou seja, o processo de produção já atingiu sua fase final, mas ainda existe substrato para ser transformado em melanina. Quando os grânulos então atingem as extremidades dos prolongamentos, local através dos quais eles vão ser transportados para os queratinócitos vizinhos, todo o substrato já foi transformado em melanina. Então a gente não encontra mais substrato, não encontramos mais precursores. Por não ter substrato, a enzima também não tem atividade. E o que a gente encontra é o produto final, ou seja, grande quantidade de melanina. São esses grãos de melanina que vão ser então distribuídos para os queratinócitos vizinhos. Bom, aqui então a gente vê na microscopia eletrônica o corpo de um melanócito apoiado na lâmina basal e fazendo junções celulares através de desmossomas com os queratinócitos vizinhos. Aqui nessa região a gente não vai encontrar grânulo de melanina, vamos encontrar apenas melanossomas, que são os grânulos que se originam a partir do complexo de Golgi e vão ser levados então para os prolongamentos dos melanócitos. As células de Langerhans, como nós falamos, são encontradas na camada espinhosa e eventualmente na camada granulosa. Elas são células que fazem parte do sistema mononuclear fagocitário, ou seja, são células dendríticas, células que patrulham o corpo no sentido de reconhecer, processar e apresentar antígenos, né? Então, a gente observa aqui as células de Langerhans na camada espinhosa. E aqui foi feita uma coloração específica para o citoesqueleto dessa célula, mostrando então sua característica dendrítica, ou seja, muitos prolongamentos citoplasmáticos ramificados, né? Por isso ela é chamada célula dendrítica.
A célula de Langerhans, quando ela é ativada pelo reconhecimento de algum antígeno, ela vai então processar, ela desfaz as ligações dela com os queratinócitos vizinhos, migra em direção à lâmina basal, secreta enzimas que digerem parcialmente a lâmina basal e a matriz do tecido conjuntivo, de modo que ela possa se deslocar até entrar na rede linfática. E atingindo a rede linfática, então ela vai ser levada para o linfonodo mais próximo da região para fazer então a apresentação de antígeno para os linfócitos T lá armazenados. As células de Langerhans apresentam grânulos que parecem com uma raquete. São grânulos característicos aí da célula de Langerhans. Mas isso só é perceptível, né, na microscopia eletrônica. A célula de Meckel, então, é o quarto tipo de célula da epiderme e ela é encontrada apenas na camada basal. Então, como a gente já percebeu, né, já mostrei num slide anterior, ela tem um corpo ovalado com o maior eixo paralelo ao conjuntivo, à lâmina basal. Ela é uma célula que apresenta grânulos de secreção armazenados na face basal, voltada para o tecido conjuntivo. E sempre fazendo conexão com a célula de Meckel, né? Com a membrana basal da célula de Meckel, nós vamos encontrar uma terminação nervosa sensorial. A terminação nervosa sensorial é reconhecida pelo acúmulo de mitocôndrias na sua extremidade, como vocês estão percebendo aqui, ó. Então, o que a gente vai ter aqui é uma sinapse entre a célula de Meckel, que quando ativada por tatos muito suaves, elas vão então exocitar seus grânulos de secreção e a secreção, a substância contida nos grânulos, funciona como um neurotransmissor que ativa a despolarização da membrana dessa célula nervosa, né, dessa terminação nervosa. Logo, a célula de Meckel tem função mecanorreceptora, ou seja, função tátil, de percepção tátil, mas de um tato suave, tato ou as pressões mais leves aplicadas na superfície da epiderme. Ela também está firmemente ligada, olha, aos queratinócitos vizinhos através de desmossomas. Estão vendo aqui também os feixes, né, de citoqueratina. Bom, nesse slide a gente vê aqui uma epiderme, um aumento de 400 vezes, mostrando duas células de Meckel, né, e vários queratinócitos. E aqui, numa coloração, foi feita imunocitoquímica, fizeram a marcação aqui para a célula de Meckel, né? Bom, como a gente já falou, a derme é a parte conjuntiva da pele e formada por duas camadas, camada papilar, tecido conjuntivo frouxo, camada reticular, onde a gente encontra o tecido conjuntivo denso. Eu não vou ficar me alongando demais aqui não, porque tudo que a gente já estudou a respeito do tecido conjuntivo se aplica à derme. Então, a histofisiologia do tecido conjuntivo frouxo, do tecido conjuntivo denso desordenado, é o que acontece na derme, né? Então, no tecido conjuntivo frouxo, a gente vai encontrar fibras colágenas do tipo 1 e algumas do tipo 3, especialmente próximo às cristas epidérmicas, fibras elásticas, especialmente as mais fininhas, as elauínicas, né? Todas aquelas células de defesa, além de fibrócitos, fibroblastos, células mesenquimais, que são células tronco, uma ampla rede capilar aqui na camada papilar
e terminações nervosas livres, que geram a sensação de dor, e as terminações nervosas encapsuladas, formando os corpúsculos de Meissner, que nós já vimos lá no interior das papilas dérmicas, que são responsáveis pelo tato suave, pelo tato fino. E a camada papilar, né, como a gente já sabe, é responsável por formar as papilas dérmicas. Então aqui a gente tem uma pele corada em HE e a gente tem aqui, ó, do cursor para cima, camada papilar, do cursor para baixo, camada reticular. E vocês vejam aqui, dá para perceber que a camada reticular é realmente a camada mais desenvolvida da derme, né? Mais do que a papilar. Já a camada reticular, ela é formada por tecido conjuntivo denso desordenado, então a gente vai encontrar muitas fibras colágenas do tipo 1, bem espessas, como vocês estão vendo aqui, fibras elásticas comuns ou maduras, todas as células do tecido conjuntivo, as de defesa e as de formação, né? Fibrócito, fibroblasto e células mesenquimais. E nessa parte mais profunda da derme, nós vamos encontrar terminações nervosas encapsuladas de Pacini e de Ruffini. Bom, como eu falei para vocês lá mais, né, no comecinho da nossa apresentação, peles glabras são peles que não têm folículos pilosos, que não têm pelos. A pele glabra, ela pode ser fina ou espessa. Pele espessa, lembrem-se, é a pele da palma da mão e da planta dos pés. Então aqui a gente está vendo a camada papilar de uma pele espessa, cristas epidérmicas, aqui um ducto de glândula sudorípara chegando na crista epidérmica e aqui ele foi cortado novamente, aqui, atravessando aí a epiderme. A camada granulosa está bem visível aqui, a lúcida, essa rosa clarinha, e desse azul para cima já é a camada córnea, né? A camada espinhosa é bem desenvolvida na pele espessa. Já na pele fina, a camada córnea, ela é bem fininha e bastante quebradiça. Quando a gente corta o material com a navalha, ela se rasga facilmente. A camada espinhosa, ela é menos desenvolvida. A lúcida, que já é fininha na pele espessa, na pele fina, ela não é facilmente percebida. Então, em alguns livros está escrito que não existe camada lúcida na pele fina. Isso não é verdade. A camada lúcida, ela faz parte do ciclo de vida do queratinócito. Então, na verdade, não é que ela não exista, é que ela é tão fininha que ela muitas vezes não é percebida nas preparações histológicas, né, comuns. E aí a gente vê a mesma coisa aqui, ó, camada papilar da derme, camada reticular da derme e o tecido adiposo subcutâneo. Aqui os adenômeros das glândulas sudoríparas e o ducto que sai desses adenômeros aqui, ó, indo até a superfície da pele. Bom, de novo a gente tem aqui daquele esquema, também não vou perder tanto tempo aqui, ó, mostrando para vocês o esquema de pele pilosa, nós já vimos anteriormente, comparando aí com a pele glabra, né, a pele sem pelos, né? Agora, esse esquema ele é interessante a gente prestar atenção nele, porque ele fala do padrão de circulação na pele. Então, vocês estão vendo aqui em laranja o tecido adiposo subcutâneo, onde a gente vai encontrar adenômeros de glândulas sudoríparas e o bulbo dos folículos pilosos. Então, artérias chegam através do tecido adiposo subcutâneo e forma um plexo vascular no limite entre camada reticular e tecido adiposo subcutâneo.
A partir desse plexo vascular, que é chamado de plexo cutâneo, arteríolas ramificam-se no entorno dos adenômeros das glândulas sudoríparas, capilarizam ali para suprir essas glândulas de água, especialmente água e íons, para que elas possam então secretar o suor. Da mesma forma, arteríolas vão se dirigir a partir do plexo cutâneo para o entorno do bulbo piloso, vão formar uma rede capilar tanto no entorno da parede do bulbo quanto na papila pilosa, para fornecer os nutrientes também para a nutrição das células da parede do folículo, também para a formação do pelo. Bom, a partir do plexo vascular cutâneo, as artérias desse plexo geram ramos que sobem em direção à camada papilar. E lá na camada papilar forma-se um novo plexo vascular, chamado de plexo papilar. As artérias desse plexo formam alças e capilarizam nas papilas dérmicas. Os capilares confluem formando vênulas que contribuem para formar as veias do plexo papilar e descem em direção ao plexo cutâneo, onde também se anastomosam e formam as veias que drenam para o tecido adiposo subcutâneo. Então, a gente tem dois plexos vasculares responsáveis pela irrigação da pele e dos seus anexos. O plexo cutâneo, localizado entre a camada reticular e o tecido adiposo subcutâneo, e o plexo papilar, localizado entre a camada reticular e a camada papilar. O interessante aqui é que na camada reticular, a artéria que sobe em direção ao plexo papilar, ela ramifica, formando uma anastomose artério-venosa aí na parte mais profunda da pele. Nós já comentamos que a anastomose artério-venosa, estudamos isso na aula de sistema circulatório, são arteríolas que normalmente se mantêm com a parede contraída e que, quando estimuladas, elas relaxam a túnica média, desviando o sangue do leito capilar. Então, quando a anastomose arteriovenosa da pele funciona, o que acontece é que o sangue que entra na pele, ele acaba sendo desviado, na sua maior parte, acaba sendo desviado de volta para o plexo cutâneo e dali para o tecido adiposo subcutâneo e para a circulação sistêmica, e a superfície da pele fica isquêmica. Esse relaxamento das anastomoses arteriovenosas da pele acontecem quando a pessoa está num ambiente frio, despreparada para esse ambiente. Então, é um mecanismo de proteção contra a perda de calor. Então, desviando o fluxo sanguíneo, não deixando o sangue chegar em grande quantidade na superfície da pele, a pessoa vai perder menos calor para o ambiente e dessa maneira vai conservar mais calor interno. É o que acontece, por exemplo, quando a gente vai para uma cachoeira, pula na cachoeira e ao sair da cachoeira a gente vê que a gente está com a pele branca, pálida, né? E no começo a gente sente frio, porque a gente está doando calor do corpo para a água, e dali a pouco a gente fala que a gente acostumou, né? Porque as anastomoses começam a funcionar, o sangue é desviado, não chega muito sangue na superfície da pele, a transferência de calor, a pele resfria, a transferência de calor diminui ou cessa, a gente para de sentir frio, mas em compensação a pele fica pálida, fica numa situação de isquemia, né? E fria, porque tem pouco sangue chegando ali e a temperatura se igualou com a temperatura ambiente. Então, essas anastomoses são bastante importantes aí como mecanismo de proteção térmica
em relação ao frio? Bom, com relação à inervação, né, a gente vai encontrar na pele fibras eferentes amielínicas do sistema nervoso autônomo simpático, que vão se dirigir para os folículos pilosos, para as glândulas sudoríparas, sebáceas, para os músculos eretores do pelo e vão controlar também o tônus nos vasos sanguíneos. E vamos encontrar fibras aferentes amielínicas e mielínicas, oriundas das terminações livres e das terminações encapsuladas. Então, nós temos aqui a representação de algumas terminações nervosas. Essa primeira é o corpúsculo de Meissner, uma terminação nervosa encapsulada, encontrada nas papilas dérmicas, especialmente na pele espessa. A gente vai encontrar muito, principalmente na ponta dos dedos, né? Mas em outros lugares também encontramos. O corpúsculo de Pacini, que também é uma terminação nervosa encapsulada, que a gente encontra na parte profunda da derme e às vezes até na hipoderme. Essa terminação nervosa percebe estímulos de maior pressão aplicados na superfície da pele. Temos o disco de Meckel. O disco de Meckel está localizado, como vocês viram, na interface entre derme e epiderme. Ele é formado por uma terminação nervosa sensorial, né, e pela célula de Meckel. O corpúsculo de Ruffini, que está localizado na camada reticular, próximo ao plexo vascular. As terminações nervosas livres, que se distribuem no entorno dos folículos pilosos e também são encontradas na camada papilar da derme, né, em torno das glândulas, enfim, com uma distribuição um pouquinho mais ampla. Bom, vamos falar um pouquinho agora da histologia das glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas, elas são glândulas simples, significa tem um ducto único, sem ramificação, tubulosas, ou seja, elas são alongadas, e a porção do adenômero é enovelado. Elas se subdividem em dois tipos: glândulas sudoríparas merócrinas, que são aquelas cuja secreção é água e sal, ou seja, uma secreção bastante fluida, né? Essas glândulas sudoríparas merócrinas são encontradas na pele do corpo todo. E existe um segundo tipo de glândula sudorípara, chamada glândula sudorípara apócrina, que são glândulas que secretam um suor composto por água e sal, mas como são glândulas que, ao secretar, perdem parte apical do seu citoplasma, junto com o suor, ela libera fragmentos de membrana plasmática e de citoesqueleto, de modo que esse suor contém substância orgânica passível de ser degradada por micro-organismos e gerar odor. Então, o suor da glândula apócrina é um suor mais viscoso, mais denso e que pode gerar odor. Os adenômeros nós já vimos, muitas vezes têm localização profunda na derme, às vezes chegando até na hipoderme. E neles nós vamos encontrar três tipos de células. As células escuras, que são as células tronco do epitélio glandular, as células claras, que são as células secretoras, e células mioepiteliais, que são células que abraçam o adenômero pelo lado de fora. Essas células são células contráteis e formam uma espécie de bomba propulsora da secreção. Nos ductos, nós encontramos um epitélio estratificado cúbico, então duas camadinhas de células cúbicas, de coloração mais ou menos semelhante, sem muita diferença entre as duas camadas.
E a função das glândulas sudoríparas é funcionar como termorreguladoras, evitando o aumento de temperatura corporal. Então aqui a gente está vendo uma fotografia, a região de derme, reticular da derme, e o que a gente está observando são adenômeros de glândulas sudoríparas e seus ductos. Então, qual é a diferença? Como é que eu sei que isso aqui é adenômero e isso aqui é ducto? O ducto ele tem uma luz pequena e regular, e quando a gente observa a parede dele, olha, a gente vê duas camadinhas de células cúbicas com um núcleo basófilo e o núcleo ocupando quase que toda a largura da célula. Enquanto que na porção de adenômero, as células também são cúbicas, mas são mais volumosas, são maiores, mais claras, o núcleo é mais clarinho, então o aspecto morfológico é diferente. Aqui então a gente tem, olha só, uma representação para vocês entenderem, né? Um desenho mostrando a glândula sudorípara. Ela é simples, significa que ela tem um ducto só, o ducto não se ramifica. Ela é tubulosa, então ela tem formato de um tubo, só que a porção distal do tubo é toda emaranhada, toda emboladinha em torno de si mesma. Se a gente faz um corte na histologia, então, ó, vamos imaginar que o corte passou por aqui. O que vai acontecer? Eu não vou pegar o ducto da glândula e quando eu chegar lá no fundo da pele, eu vou pegar 1, 2, 3, 4 pedacinhos do adenômero dessa glândula. E esses pedacinhos, eles vão se apresentar, olha, desconectados um do outro. Tá dando para entender? Já se eu passar o corte por aqui, ó, eu vou pegar parte do ducto, eu vou pegar uns pedacinhos de ducto, depois eu pego aqui, ó, nessa curvinha, pego essa curvinha aqui de novo, pego ele quase que inteirinho aqui, ó, e aí eu pego algumas regiões de adenômero vizinho. Então, quando a gente observa a glândula sudorípara, ela parece várias pequenas bolinhas separadas umas das outras, mas na verdade é a mesma glândula que foi cortada várias vezes, uma vez que seus adenômeros são enovelados. Então, olha essa fotografia que dá para a gente ter a noção, olha, o ducto da glândula, ele vem retinho aqui, e quando chega na região do adenômero, olha o que ele faz, olha, ele se enrola em torno dele mesmo, tá? Aqui a gente está vendo em maior aumento, olha, o ducto, com aquela característica que eu falei de epitélio cúbico duplo, células com um núcleo mais denso, e quando a gente olha o tamanho do núcleo, ele é praticamente da altura e da largura da célula. Não sobra muito citoplasma ao redor do núcleo. Já no adenômero, a gente percebe as células maiores, mais claras, aqui elas estão inclusive mais alongadas, aqui elas estão cúbicas, mas aqui elas estão mais alongadinhas. E aí essa é a diferença básica entre ducto e adenômero das glândulas sudoríparas, né? Então, vocês estão observando aqui, olha, os ductos, os adenômeros, é diferente, né? Nas imediações aqui, ó, no entorno, essas células que têm esse núcleo achatadinho, tanto em torno do adenômero quanto no comecinho do ducto, são células mioepiteliais, que quando contraírem vão estimular a secreção que estiver na luz da glândula a ser impulsionada para o meio externo. Bom, então veja bem agora essa glândula sudorípara. A gente está vendo os adenômeros da glândula sudorípara apócrina. A luz é grande, bem maior do que a luz da glândula sudorípara merócrina e frequentemente a gente observa secreção represada aí na luz da glândula, tá? Então essa é a glândula sudorípara apócrina que tem aquela mesma morfologia de adenômero enovelado. Então quando a gente corta, faz o corte da glândula, a gente pega a mesma glândula ou os adenômeros da mesma glândula cortados várias vezes.
Bom, e as glândulas sebáceas, né? A função da glândula sebácea é produzir uma cera, um cerídeo, que vai contribuir para lubrificar o pelo ou os pelos e a pele. Então aqui a gente tem uma fotografia, pegou um folículo piloso de raspão aqui, músculo eretor do pelo, passa por fora da glândula sebácea, abraçando ela e inserindo lá no folículo piloso. Então vocês imaginem, na hora que esse músculo que abraça a glândula contrair, a secreção da glândula vai ser estimulada a ser eliminada. A glândula sebácea é uma glândula alveolar, ela forma uns conjuntinhos ramificados e é uma glândula muito característica, porque ela também tem uma camada de células basais, que são as células tronco, são essas pequenininhas aqui que o cursor está mostrando, e as células secretoras, que são a da camada interna, são células grandes, globosas, de núcleo esférico e central. Como a secreção é gordura, a gente vai perceber na lâmina vários grânulos em imagem negativa. Por isso esse tanto de bolinha branca, lembrando uma célula adiposa multilocular. O raciocínio aqui é o mesmo. Como o conteúdo do grânulo é gordura e como para fazer a lâmina a gente usa xilol, essa gordura solubiliza no xilol e quando a gente tira o material, onde tinha acúmulo de gordura fica vazio, portanto branco na lâmina. Aqui a gente tem uma outra fotografia, olha, mostrando um folículo piloso, passou de raspão, então não pegou o pelo, pegou só a luz do folículo piloso. Aqui tem um pedacinho de pelo, ó, pegou de raspão, bem de raspão. E para mostrar que quando a pele é pilosa, a glândula sebácea se abre na luz do folículo piloso. Então, como eu falei, abraçando ela tem um músculo eretor do pelo. Quando esse músculo contrai, as células próximas à luz são estimuladas à secreção. Essas células têm uma secreção holócrina, o que significa que quando ela secreta o produto dela, ela arrebenta toda, ela explode. E junto com a secreção, ela perde todo o conteúdo dela, núcleo, organelas, membrana, citoesqueleto, ou seja, no sebo, que é a secreção que lubrifica o nosso corpo, lubrifica a nossa pele, nossos cabelos, etc., tem muito material orgânico, que também, ao chegar na superfície, pode ser usado pelos micro-organismos da pele, né, da superfície da pele, como fonte de nutrição, gerando odor se acumular, então, na superfície, né? Em peles finas e glabras, nós vamos encontrar a glândula sebácea, porém com um ducto próprio que se abre na superfície. E nas peles espessas, que são a pele palmar e plantar, elas estão ausentes, já que tanto a palma da mão quanto a planta dos pés são locais que a gente usa para caminhar ou para se agarrar, se apoiar em algum lugar. Se tivesse secreção sebácea, a gente ia escorregar, ia ficar mais difícil a apreensão, né, nessas regiões. Outra característica importante é que a secreção das glândulas sebáceas é extremamente sensível aos hormônios sexuais, estrogênio e testosterona, né? De modo que a secreção aumenta em determinadas situações, né? Quando a produção de hormônios é maior ou passa a existir na puberdade, você começa a ter uma secreção maior da glândula sebácea, acarretando eventualmente acúmulo de secreção na luz do folículo piloso ou na luz da glândula, formando um tampão que gera então como fala? Perdi o nome aqui. Os cravos, né? E que são aquele acúmulo de sebo dentro do folículo ou dentro do ducto da glândula,
e eventualmente essa secreção acaba funcionando aí como fonte de nutrição para micro-organismo e acaba gerando uma reação inflamatória que a gente conhece como espinhas. Bom, como eu falei, mesmo quando a pele é glabra, se ela for uma pele fina, nós poderemos encontrar glândulas sebáceas nesse tipo de pele. Nesse caso, ela vai desenvolver um ducto próprio e os adenômeros continuam com a mesma característica alveolar, com as células típicas, enfim, sem muita modificação. Dessa maneira, na pele fina dos lábios, da areola dos mamilos, nos pequenos lábios vulvares, na glande peniana, na face interna do prepúcio, nós encontramos glândulas sebáceas. Aqui nós temos algumas fotografias, olha aqui um folículo piloso que foi cortado aí no sentido longitudinal. Pegou um pedacinho do pelo aqui nessa região, aí depois aqui pegou de raspão e aí ele não aparece mais. A glândula sebácea associada a esse folículo, o músculo eretor do pelo, abraçando, se inserindo na parede do folículo, abraçando a glândula sebácea e indo em direção à papila dérmica. Aqui na vizinhança, então, a gente tem o tecido conjuntivo denso desordenado da camada reticular, outros adenômeros de glândula sebácea pertencentes aí a folículos vizinhos. Aqui uma outra visão, o folículo foi cortado transversalmente, vocês estão vendo a bainha conjuntiva e a parede epitelial do folículo. Está muito clarinho, mas tem o pelo cortado transversalmente aqui. Da mesma forma, outro folículo piloso cortado transversalmente aqui, o pelo no interior e os adenômeros das glândulas sebáceas vizinhas a esses folículos. Em maior aumento, a gente consegue ver a luz da glândula sebácea e a característica das suas células, né? Como eu falei, muitas gotículas de gordura em imagem negativa no entorno de um núcleo esférico e central. Essa foto é a mesma, né, da que a gente já viu. E aqui a gente tem um detalhe de um folículo piloso mostrando a sua extremidade distal. Então, uma região conhecida como bulbo piloso. O bulbo piloso ele tem um capuz, ele é formado por um capuz epitelial. Nesse capuz epitelial nós vamos encontrar os queratinócitos basais que vão fornecer ou vão se dividir constantemente para fornecer aí ou promover o crescimento do pelo. Vamos encontrar melanócitos que vão distribuir pigmentos para os queratinócitos formadores do pelo. E esse capuz epitelial vai envolver uma papila de tecido conjuntivo chamada papila pilosa. Então, essa papila pilosa é capilarizada, esses capilares fornecem os aminoácidos necessários para a produção do pelo, né? A gordura também, enfim, os nutrientes necessários para produzir as células, os queratinócitos do pelo, fornecem oxigênio para essas células e essa região é extremamente inervada. Então, tanto a superfície externa do bulbo piloso quanto o interior da papila é inervada por terminações nervosas livres. E para a gente finalizar, então, uma imagem microscopia eletrônica de varredura, mostrando a superfície da pele com os pelos irrompendo, né? E aqui num outro ângulo, mostrando a parede do folículo piloso na superfície da epiderme e o pelo brotando, então, a partir da epiderme. Bom, demos uma visão geral, né, da pele e seus anexos. As glândulas mamárias vão ser abordadas no capítulo de reprodutor feminino.